Bom dia, amigos, companheiros. Mais uma live, mais uma transmissão ao vivo que a gente inicia hoje, 10 horas da manhã, do dia 28 de março de 2020. Essa é a nosso nono programa, nossa nona conversa. E estou achando bem legal porque a gente está conseguindo atingir aí um público bacana. Eu estou recebendo um retorno bem legal das pessoas, isso me estimula muito a continuar a fazer esse trabalho. Fico feliz porque eu quero que fique bem claro para todo mundo que, na verdade, esse trabalho é muito importante para mim, porque eu estou fazendo esse trabalho por mim também. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu sou a primeira pessoa que precisa ouvir. Então eu não estou vindo aqui trazer lições para o mundo, como se eu fosse o dono da verdade ou qualquer coisa parecida, no sentido de que eu não precisasse ouvir o que eu estou falando. Porque na verdade tudo que eu digo aqui, a espiritualidade está mandando eu ouvir primeiro. Então está sendo muito bom para mim. Nas palavras de Emmanuel, como nós sabemos, ele diz que o primeiro a se beneficiar do perfume é o frasco, né? Então, quando eu estou aqui com vocês, fazendo esse trabalho, tá? Na verdade, eu estou me beneficiando, estou fazendo um trabalho para mim também. E é muito gratificante para mim saber que tem outras pessoas que estão se beneficiando desse trabalho. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Já tem bastante gente aí acompanhando. Bom dia, galera. Não dá para eu dar bom dia a todo mundo diretamente, mas enfim, minha irmã Ana Paula, meu cunhado Felipe, Silvia, Elaine. Se eu começar a falar muitos nomes, eu vou ser ingrato, né? Porque eu não vou ver. Tem também a minha amiga Tânia, que hoje está pela primeira vez nos acompanhando. Um beijo no coração, minha linda. Vamos lá, gente. Para nós começarmos o trabalho de hoje, como eu sempre tenho feito, eu vou abrir aleatoriamente aqui, minha prima Andréia, bom dia também, o livro Pão Nosso, e vou abrir aleatoriamente uma mensagem que a espiritualidade vai nos ofertar para o dia de hoje. Então é aleatório, eu me concentro e aguardo e abro uma página. A lição de hoje é a de número 136, que tem como título Conflito. Nada mais pertinente para o momento que estamos vivendo, até sobre algumas coisas que eu pretendia e talvez agora mais do que nunca pretendo falar no decorrer do nosso estudo. O tema é conflito e a palavra evangélica, para quem não conhece, esse livro Pão Nosso é um livro de preparação de ambiente, mensagens breves. Então, Chico Xavier escreveu esse livro sob a coordenação e a inspiração de Emmanuel, seu mentor espiritual, no qual ele pega fragmentos do Evangelho, pequenas frases de todos os Evangelhos e coloca numa página. E em seguida, Emmanuel faz um comentário, dá um ensinamento e faz um comentário sobre aquele fragmento, sobre aquela passagem evangélica, certo? Então é um livro psicografado e a mensagem é da espiritualidade superior. O título é Conflito. A passagem evangélica é: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa passagem é de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como queiram, e está na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito dessa questão. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades no testemunho. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira o traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor
Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar a si mesmos a causa indesejável de sintomas com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquelas em que possamos viver isentos de vibrações adversas, negativas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Enquanto você está parado, paralisado na vida, no gelo da indiferença, você não tem dificuldades, porque você está ali parado, você não está incomodando a ninguém. A partir do momento em que você desperta para a renovação, você começa a se conflituar, porque você precisa fazer a sua reforma íntima. Contra a aspiração bruxuleante do bem, bruxuleante é aquela luzinha da vela que fica, inconsistente. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem das sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Irmãos, essa mensagem de Emmanuel é incrível para o momento em que vivemos, porque ela tem dois viés, na minha opinião, que eu vou discorrer aqui agora com vocês. O primeiro é o viés da convocação. Ele diz aqui para todos nós que nós precisamos iniciar o nosso processo de evolução, de trabalho na instrução, no trabalho do bem, na caridade, na direção do próximo e na direção do nosso próprio adiantamento, na direção do nosso próprio progresso pessoal. Isso é importante. Mas o mais importante nessa lição aqui é o seguinte: quando ele fala que o mal está em nós, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, Emmanuel destrincha essa informação, esse entendimento de uma maneira muito lúcida, lembrando a todos nós que nós ainda estamos num processo de evolução. Não somos ainda pessoas boas, estamos no caminho do bem, e isso não pode nos impedir de fazer o bem. Entende? Todos nós temos uma parte boa e uma ruim dentro de nós. Sabe aquela velha história que qual é o lobo que vai ganhar, o lobo bom ou o lobo mau? É aquele que você melhor alimentar. Então, não tem essa de que você já está preparado, você já tem capacitação. Eu agora, antes de iniciar esse trabalho que a gente está fazendo, eu fiz uma oração, fiz uma prece, pedi espiritualidade, capacitação, para ter a honra, para ser capacitado, para ter a dignidade de poder falar a palavra de Jesus, falar sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita para todo mundo. Olha a resposta que eu estou recebendo. Eu não preciso ser o melhor. O que eu preciso é me esforçar para tentar fazer o trabalho. Então, todos nós aqui que estamos conversando nesse momento, vocês estão me ouvindo, todos nós temos já a capacitação para iniciar o nosso trabalho. Uns com um pouco mais de conhecimento, outros com um pouquinho menos de conhecimento, mas não importa. O que importa é nos direcionarmos na direção do bem, fazermos o trabalho, sairmos do gelo da indiferença. Olha aqui as palavras de Emmanuel. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia em resistir ao progresso, em achar que vai ficar com carinha de bobão porque ficou bonzinho. Não, estou nem aí o que estão achando de mim, porque eu estou aqui agora fazendo esse programa com vocês e falando sobre o que o meu coração está mandando eu fazer, sobre o que a minha mente está mandando eu fazer. Entendem? Olha só. Todos nós estamos capacitados, mais ou menos, ao trabalho.
Todos nós podemos procurar nas lides do bem, do trabalho da luz, alguma capacitação. Uns serão o presidente da casa, outros serão o médium, outros serão o secretário, outros serão o faxineiro, mas aquele que nós costumamos dizer que até aquela pessoa que chega na nossa casa espírita e troca o papel higiênico do banheiro, que varre o chão, ela está trabalhando para a espiritualidade, está trabalhando para Jesus. Todas as atividades da casa espírita, da igreja, do templo, são edificantes, são necessárias. Então, não importa se você tem mais ou menos intelectualidade. Muita gente tem opção, prefere fazer o trabalho, quer ser logo palestrante. E outras pessoas conseguem, com a humildade, entender que a gente precisa fazer de tudo dentro da nossa casa espírita, da nossa casa espiritual. Entende? Então ele está dizendo aqui o seguinte, quando ele fala que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, significa que ainda temos essa parcela negativa nos nossos corações. Não adianta. No nosso grau de adiantamento espiritual, nós ainda não somos 100% bons e estamos longe de ser. Se fôssemos realmente bons, não estaríamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Não estaríamos nesse momento passando por essa crise mundial que estamos vivendo. Esse momento de dor e sofrimento, de confusão, porque precisamos passar por isso para evoluir. Mas isso não pode nos emperrar, não pode nos impedir de trabalhar na seara do bem. Todos nós aqui que estamos conversando agora estamos capacitados para o trabalho. Não importa o grau de adiantamento, o que importa é a vontade, qual é o combustível que nos faz seguir adiante nessa seara. É o amor, é a vontade de ter caridade, é a vontade de progredir, é a vontade de alcançar as nossas virtudes. As virtudes, meus amigos, são conquistas através dos nossos atos. Virtude não vai cair do céu, não. Virtude não é só pela fé. A fé nos ajuda a manter a esperança de que vamos alcançar o progresso, mas esse progresso são as nossas mãos, os nossos braços que vão produzir através do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal em procurarmos ser pessoas melhores. Então, Emmanuel, por via transversa, está nos dizendo aqui que nós não devemos cair na cilada de achar que não somos capacitados. Sabe aquela coisa? Ainda não tenho condições. Ainda não sou uma pessoa capacitada para isso. Um dia virá que eu vou conseguir falar da palavra de Jesus, que eu vou conseguir entrar no centro espírita e ser médium. Ainda não tenho disciplina para isso. Nunca vai ter. Você só vai alcançar. Você acha que eu tinha disciplina para ser médium, para ser passista? Não. Eu fiquei no meu centro espírita não sei quanto tempo, lá o meu dirigente aguardando o momento para me convocar. Eu fiz cursos para me preparar, para me especializar. Eu mostrei para a espiritualidade, mostrei para os dirigentes da casa espírita encarnados que eu estava capacitado, que eu estava dando prioridade àquele trabalho. Então foi um esforço meu. Eu é que me esforcei para conseguir fazer esse trabalho. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. É só você ter em mente que isso é prioridade na sua vida. Então, a gente pode fazer o trabalho de caridade a qualquer tempo. Não precisamos de instrução, não precisamos de capacitação intelectual, diploma, certificado universitário para ser bom. O que precisamos é ter boa vontade, ter a intenção de fazer o bem. Produzir, nos direcionar na seara do amor. Esse mal a que Emmanuel se refere, a que Paulo de Tarso se refere, é a nossa própria alma que ainda está em parte na sombra. Mas essa sombra só vai se dissipar se eu for para o sol, se eu for para a claridade. E esse processo, esse caminho, esse caminhar na direção da luz, somente eu que posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Eu é que tenho que sair, me levantar e caminhar na direção da luz. E esse caminho na direção da luz é o esforço de se melhorar. Nós temos inúmeras oportunidades de fazer o bem. Precisamos aproveitar, inclusive, esse momento em que vivemos de confinamento para perceber isso e descobrir os nossos talentos.
Eu estou vendo aí, eu vou falar daqui a pouco sobre dicas e vou falar com vocês. Hoje eu resolvi falar sobre todos os trabalhos que eu conheço, de pessoas que estão trabalhando na seara do bem, fazendo um movimento incrível para ajudar as pessoas. Eu vou falar inclusive o nome dos grupos que eu conheço, porque eu acho que isso não é querer fazer holofote para pessoas, e sim demonstrar também, divulgar que o bem também é feito, porque a gente gosta muito, aí infelizmente pelo nosso grau de adiantamento também, o que vende na mídia mais são as más notícias, mas existem muito boas notícias. Que exemplo lindo e maravilhoso deu o Papa Francisco ontem, fazendo aquela oração, aquela missa, aquele cerimonial para aquela multidão de desencarnados, porque ali não tinham pessoas encarnadas, mas vocês podem ter certeza absoluta de que ali estava lotado, aquele cenário estava lotado de desencarnados, ouvindo, trabalhando na seara do amor, procurando. Ele deu um grande exemplo de humildade, porque a gente às vezes pensa assim, eu vou falar para 5 pessoas só? Eu quero falar para 50, para 200, para 300 pessoas. Não! Como é que você quer que Deus confie em você as grandes missões se você não é fiel nas pequenas? Nós precisamos primeiro ser fiéis nas pequenas lições, para depois Deus nos legar missões mais amplas. Isso é um caminho gradual. As pessoas já querem começar pelo fim. Esse é o problema da humanidade terrestre. Esse é o problema do nosso grau de adiantamento, a nossa vaidade, o nosso orgulho. A gente acha que a gente só vai fazer alguma coisa se a gente estiver atingindo um número imenso de pessoas. Se eu tivesse 2 pessoas aqui agora comigo, ouvindo o que eu estou falando, eu continuaria fazendo esse trabalho da mesma maneira. Porque não me importa a quantidade de likes, a quantidade de seguidores. O que me importa é o meu coração. Porque o que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Eu estou lembrando, eu estou me aprimorando. Quando eu termino esse trabalho, eu revejo esse áudio, esse vídeo todo e reflito sobre tudo que eu falei. Faço uma oração de agradecimento, mas faço uma oração também interior, introjetando essas palavras. Porque muitas vezes eu estou aqui falando com vocês e não estou conseguindo captar mentalmente para poder absorver para mim. Depois eu vou ouvir tudo o que eu disse e recebo também como lição para mim. Ó a Kátia aí também, um beijo, meu amor, Marúcia. Entendem? Então, meus irmãos, a questão aqui hoje é sábado, o dia está lindo aqui fora no Rio de Janeiro, um céu maravilhoso e nós estamos dentro de casa confinados. Sejamos gratos a nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos vivos, a Deus pela dádiva da vida. E lembremos sempre que os discípulos sinceros do Evangelho não têm que não têm que ser bons, esperar o momento de ser bom para começar a trabalhar. Eu ouço muito ainda as pessoas dizerem, quando eu estiver financeiramente bem estabilizado, quando eu estiver numa situação de vida melhor, quando eu conseguir aquela capacitação mais tranquila, profissional, eu vou começar a fazer um trabalho de caridade. Pode ser tarde demais. Pensa nisso. Sabe por quê? Será que esse momento de estabilidade financeira vai chegar? Será que esse momento de estabilidade profissional, num país como o que a gente vive, vai chegar tão amplamente? Será que você já não pode tirar alguns centavos da sua carteira, juntar com de um colega, de um amigo e fazer um café da manhã para uma pessoa que precise? Será que vai realmente fazer falta R$50 por mês, R$5 por mês, R$10 por mês? Se fizer, não faça. Mas será que vai fazer falta? Nós precisamos refletir para saber se efetivamente isso vai acontecer. Porque esperar o momento certo, propício, para começar a fazer o trabalho no bem, é muito arriscado, porque pode ser que esse momento não chegue, porque nós vivemos numa corda bamba muito grande financeira, a economia do nosso país não é estável, nunca foi. Eu tenho 50 anos de idade e nunca vi esse país com estabilidade financeira, econômica. Nós estamos na luta, mas agora estamos vivendo. Eu estou aqui nesse planeta há 50 anos, vou fazer 51 agora em abril, e estou aqui. Não estou rico, milionário, mas estou vivendo, não está me faltando o mínimo e ainda consigo fazer alguma coisa pelo próximo. Graças a Deus por isso. Agora é uma questão de chamado, é uma questão de consciência, é uma questão de despertar. Sabe aquela história, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, que Jesus coloca? Aí as pessoas falam, será que Jesus vai ficar separando um do outro? Não. A palavra é a seguinte: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque na verdade todos nós somos chamados a todo tempo.
Os escolhidos serão aqueles que aceitaram o chamado, que compreenderam o chamado e que já fazem. Então, todos nós aqui nesse momento estamos sendo chamados. Todos nós aqui nesse momento que estamos conversando, vocês que estão me ouvindo, certamente tem algo para dar, tem algo para oferecer. E quando nós falamos de algo para oferecer, não é dinheiro. A caridade também provém de uma palavra carinhosa, de um olhar, de meia hora que você dispensa do seu dia, da sua semana, para você visitar um doente, para você atender um paciente, para você atender, olhar para um morador de rua com amor. Sabe aquela pessoa que quando você passa te pede uma moeda e você vira a cara para fingir que não viu? Ela se sente invisível. Olha para aquele irmão, fala com ele que você não tem dinheiro naquele momento, mas que você se importa com ele. Talvez essa sua atitude vai valer muito mais do que qualquer dinheiro que você possa botar na mão desse rapaz, dessa pessoa. Sabe por quê? Porque ele vai se sentir humano. Ele vai saber que por ele passou um ser humano que se importa com ele. Precisamos ter empatia. Sabe o que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro. Eu estava agora de manhã fazendo uma reflexão até meio esdrúxula, mas vou compartilhar com vocês porque me veio em mente agora de falar sobre isso, eu vou falar. Às vezes me dói no coração quando eu tenho um gato, o macho eu tenho 3 gatos, e um deles é o meu gatinho, ele gosta muito de comer comida molhada, então eu compro um sachêzinho para dar para ele. Às vezes esses sachês acabam e ele fica miando desesperado porque ele tem o hábito de comer esse sachê de manhã. E quando eu não tenho esse sachê para dar para ele, eu fico conversando com ele, tentando consolar o meu gatinho, porque eu não comprei o sachê. E isso me dói o coração. Aí nesse momento hoje, quando eu fiz isso, eu fiquei pensando nas mães e nos pais que devem ter os seus filhos nesse momento pedindo comida e não terem para dar. Vocês já imaginaram seu filho pedir um copo de leite, pedir um pedaço de pão e você não ter para dar? O sofrimento que esse pai e que essa mãe devem sentir. Já imaginaram? Vocês que são pais, que são mães, quem não for, basta se colocar no lugar em empatia. Pensa. Ah, como é que eu posso resolver isso? Como é que você pode resolver isso? Se movimentando, pegando os seus vizinhos, as pessoas em volta de você, os seus familiares, montando uma cesta básica e levando lá na rua para uma pessoa que precisa. Procurando saber que lá no lixão de Gramacho tem gente passando fome. Eu vou divulgar aqui agora um trabalho, daqui a pouco, de uma pessoa. Vou falar o nome dela, para mostrar o exemplo. Uma amiga que mora em Copacabana, que está levando cesta básica para Austin, para pessoas em extrema pobreza. Seria isso uma atividade do governo, mas só que o governo não consegue, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, tendo empatia, nós vamos conseguir nos movimentar na direção do próximo. Imagine se o seu filho pede um copo de leite, um prato de comida e você não tem para dar. O sofrimento de um pai e de uma mãe, a dor dilacerante que deve ser. Eu não tenho filhos, não posso dizer como seria, mas posso imaginar, porque eu tenho amor no meu coração suficiente para imaginar. Se eu sinto um constrangimento quando o meu gato pede uma comida e eu não tenho, que é um animal, que tem ração, pode comer à vontade, imagina um pai, uma mãe, num momento de sofrimento desse. Então, meus irmãos, todos nós estamos capacitados sim. Olhem a despensa da sua casa e vê se não tem alguma coisa sobrando. Ah, mas o que adianta eu dar só 1 quilo de arroz? Adianta, porque se você der 1 quilo de arroz, o outro der 1 quilo de feijão, o outro der 1 quilo de farinha, o outro der uma lata de óleo, é uma cesta básica. Vamos nos unir na direção do bem. Vamos agir. O mal ainda está em nós, mas nos cabe dissipar esse mal através das nossas atitudes. A mensagem de hoje é essa. Vamos agora para a segunda parte, porque senão fica muito extenso a nossa transmissão e pode ficar cansativa. Deixa eu falar com vocês aqui. Nós temos umas dicas bem legais. Primeiro eu quero lembrar vocês da vacinação, que continua. Quero lembrar vocês da vitamina D. Quem puder ir na janela, no quintal, pegar sol, para ajudar aí a tentar reduzir um pouco os efeitos de uma eventual contaminação e um eventual contato com qualquer vírus. É importante, temos vitamina C no organismo. Quero lembrar também que devemos beber muita água.
nesse momento principalmente, porque eu, por exemplo, que tinha o hábito de ir todo dia para o escritório, eu estou bebendo menos água, porque lá eu bebia 2 litros de água por dia, eu já chegava botando em cima da minha mesa uma garrafa, bebia de 2 a 3 litros de água por dia, frigobar do lado da minha mesa. Agora eu estou evitando, eu estou esquecendo, então eu estou tentando lembrar vocês que é muito importante beber água, muita água, minimamente 2 litros por dia, quem puder. Vamos continuar. Eu tenho hoje dicas bem legais. Gente, a Silmara me mandou aqui o link da Biblioteca Digital Mundial, organizada pela Unesco. É sensacional. Eu dei uma conferida ontem. O site é www.wdldelivro.org. Bota lá wdl.org no Google, que você vai entrar na página da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Mundial, Digital Mundial. É incrível o conteúdo dessa biblioteca, é maravilhoso. Olha, são muitos itens, são informações entre 8.000 anos antes de Cristo até agora, que ela continua sendo alimentada. E é interessante porque as obras, os livros, né, eles têm sempre uma resenha. Então você pode ler as resenhas. Se você não tiver com capacitação, com cabeça no momento para ler coisas muito complexas, você pode dar um passeio pela Biblioteca Digital Mundial e ler as resenhas das obras. É sensacional. Tem obras de arte também para você poder ver. Não é só leitura, não. Tem fotografias de obras de arte lindas, de trabalhos maravilhosos, grandes festivais e feiras de Valença. São assim, é um conteúdo riquíssimo. Então, vale a pena conferir. Biblioteca Digital Mundial, www.wdl.org. Vamos lá. Organizar o nosso home office, nós já sabemos também, vamos ter sempre um horário destinado ao trabalho, mesmo sendo em casa. É importante que nós nos organizemos em tempo, para que nós possamos trabalhar sempre, ok? Então a dica de home office é você começar sempre no horário específico. Esquece a casa, esquece as crianças, esquece o marido, esquece a esposa e senta para trabalhar. Essa é a dica. Vamos lá. Ontem eu recebi um vídeo lindo da nossa irmã Marúcia, que fala sobre vamos nos encher de Deus. Eu quero falar para vocês o seguinte, meus irmãos. Às vezes as pessoas reclamam de solidão. A solidão é um mal existencial da humanidade que vai assolar ainda a todos nós, pelo grau de adiantamento que nós estamos vivendo ainda. Entretanto, se nós nos enchermos de Deus, nos enchermos de Jesus, nos enchermos de amor, não vamos nos sentir sozinhos. A solidão pode ser combatida através da oração, através da prece aos bons espíritos, através da comunicação e da ligação que nós podemos ter com o divino, com o sagrado, com o imaterial, que ele nos enche de amor. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está dentro de cada um de nós. A fagulha divina, ela brilha em cada um de nós. Então, se eu tenho a fagulha divina no meu coração, não é possível que eu me sinta sozinho. Basta que eu compreenda isso e comece a exercitar. A solidão é necessária para que nós possamos observar a nós mesmos, nos encontrar com nós mesmos. Precisamos ter em mente que nós viemos ao mundo sozinhos. Até os gêmeos nascem um de cada vez. Univitelinos que sejam, mas nascem um de cada vez. E todos nós partiremos desta para outra existência, para outra vida, no final da existência, sozinhos também. Portanto, precisamos procurar nos enfrentar, entendermos-nos e descobrirmos que é muito bom estar conosco mesmo. Esse é um exercício que tem que ser feito gradualmente. Desliga a televisão, desliga o som, para pensar em você, para se olhar, mexe nas suas gavetas, vai procurar um livro para ler, faz uma oração, se comunica com a espiritualidade, que você não vai se sentir sozinho. Essa é a dica da Marúcia que eu estou aqui refletindo. Vizinhos fazendo compras para idosos. Eu quero falar para vocês uma coisa maravilhosa. Nós temos aqui os vizinhos do 512 que me pediram, como eu falei anteriormente, eu sou síndico aqui,
E os meus vizinhos, um casalzinho jovem, me pediu, tomou a iniciativa de colocar na portaria um cartaz se oferecendo para fazer compras, para as pessoas mais idosas não terem que sair de casa. Farmácia, coisas essenciais. Farmácia, mercado. Então eles deixaram disponível lá os telefones deles e colocaram embaixo mais umas listas, né, para que outras pessoas pudessem se candidatar. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que mais pessoas aderiram ao projeto e hoje nós temos umas 5 ou 6 pessoas no condomínio oferecendo esse serviço gratuito para os nossos irmãos. Isso é lindo de ver, essa corrente de fraternidade, essa ação no bem precisa ser divulgada. Olha que coisa linda. Várias pessoas aqui no prédio onde eu moro estão, neste momento, se disponibilizando para fazer compras para os moradores não terem que sair de casa. Isso é lindo e merece ser divulgado. Jade, parabéns, essa é a menina aqui, junto com o marido Bender, do 512, tiveram essa iniciativa. Nós temos outras pessoas agora também aderindo. Que bom, a Valéria, a Doroteia, e é isso aí, gente. Juntos vamos vencer. Vamos lá. Continuo fazendo as minhas dicas aqui de filmes e musicais pelo YouTube. Lembrando a vocês que está tudo gratuito, aberto para todos, que as TVs a cabo também estão com vários canais abertos, oferecendo entretenimento de qualidade, enquanto nós estamos em casa, muitos musicais, muitas coisas. Suzane, bom dia, um beijo no coração, Ana Lúcia também. Vamos lá, gente. Indicação da Suzane, vice-presidente do meu centro espírita. Ela mandou para mim pelo WhatsApp ontem um documentário chamado Quando Lembro de Chico. É um documentário um pouco extenso, de mais ou menos 1h e 21 minutos, mas ele faz um registro histórico da intimidade de Chico Xavier. É lindo, eu comecei a ver ontem, vou terminar de ver hoje. Sugiro que todo mundo que goste faça isso. É lindo demais saber a história do Chico, saber a jornada desse grande espírito, como ele conseguiu vencer tantas dificuldades e como ele conseguiu chegar onde ele chegou, né? Com muito sufoco, com muito aprimoramento, um espírito missionário, obviamente, não vamos nos comparar a ele, mas é bom a gente ver o que ele passou para que a gente possa entender que não foi fácil e que ele conseguiu chegar porque ele teve muito esforço. Então é edificante e é estimulante saber a história e a intimidade de Chico Xavier. Então nós indicamos hoje o documentário Quando Lembro de Chico. Aí, vindo dessa dica da Suzane, eu me lembrei também de dar uma dica a vocês que é maravilhosa. Quem tiver tempo e vontade, é um pouco também extenso, mas vale a pena assistir pelo YouTube também os programas Pinga Fogo, que Chico Xavier participou nos anos 70. Eu acho que vocês devem saber, os espíritas certamente conhecem, já ouviram falar nesses 2 programas. São 2 programas, eu tenho até um livro aqui do Pinga Fogo, que eu leio de vez em quando. Talvez eu não encontre agora, porque na verdade eu não lembrei na hora de procurar o livro. Aqui, achei. Ó. Esse livro aqui é o Pinga Fogo, tá? É até bonita aqui a capa, porque ele tem uma coisa como se fosse realmente fogo. Esse livro, ele fala, é um programa, o Chico Xavier nos anos 70 fez 2 programas para a TV Tupi, que ele se colocou, ele foi sabatinado, se submeteu a isso. Ele foi sabatinado por vários pastores católicos também, por várias pessoas cientistas, e o programa ficou incrível, foi campeão de audiência, porque Chico Xavier deixou muitas informações. Então vale a pena, quem tiver tempo, quem tiver afim, procurar, bota lá no Google Pinga Fogo, você vai direto para o programa dele. São 2 programas, um de 2 horas e pouca, eu acho, e um de 3 horas e pouca. É bastante tempo, mas eu acho que vale super a pena, porque você vai ver o Chico Xavier nos anos 70, aquele senhorzinho já falando com tanta naturalidade, com tanta humildade, sem nenhuma afetação sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e como ele saía de maneira grandiosa das saias justas que colocavam ele. É um programa incrível, de um ensinamento fabuloso, de um conteúdo evangélico e doutrinário
sem igual. Vale a pena. Programa Pinga Fogo, estrelado, digamos assim, por Chico Xavier, na TV Tupi nos anos 70, certo? Bom, e agora para encerrar o nosso estudo de hoje, a nossa conversa fraterna, eu falei que ia falar sobre alguns projetos. E como a espiritualidade me inspirou ali no primeiro momento a falar sobre isso, a lembrar a todos vocês que o mal ainda existe em nós, mas que ele não pode impedir a nossa ação no bem, porque é justamente a ação no bem que vai neutralizar o mal e vai reduzir a quantidade de mal que há em nós. Eu vou dizer a vocês o seguinte: eu participo de um grupo chamado Projeto Voar. O Projeto Voar, há alguns anos já, ele faz uma ação muito grande de oferta de alimentos a moradores de rua. Nós temos 3 cafés da manhã. Um café da manhã na Praça São Salvador, que é às quartas-feiras. Um café da manhã no Aterro do Flamengo, em frente ao Belmonte, que é às segundas-feiras. E o café da manhã das quintas-feiras aqui na Glória, que é o que eu participo. Eu só consigo participar hoje ainda do Café da Glória, que é no começo da minha rua, em frente aqui ao Palácio Dom Joaquim, onde tem aqui a residência oficial do nosso do bispo do Rio de Janeiro, né? Aqui na Glória, na praça aqui do metrô. E esse trabalho é lindo, esse trabalho é incrível, é super maravilhoso. E esse grupo está se reunindo, porque como nós agora não podemos aglomerar pessoas, para vocês terem uma ideia, o nosso café da manhã de quinta-feira reúne mais ou menos 350 pessoas em situação de rua. E nós damos café da manhã para todas essas pessoas. Nós nos reunimos, o grupo, nós é que sustentamos esse projeto. Não tem ONG, não tem empresa, não tem governo por trás disso. Nós é que damos as nossas doações na medida do possível e fazemos esse trabalho. Então, como nós não podemos reunir pessoas, os coordenadores do grupo, eu estou fora disso porque eu estou fazendo outras coisas, não estou podendo trabalhar nessa coordenação e nem gostaria porque já tem bastante gente competente para fazer. E eles estão reunindo-se e estão conseguindo fazer kits de café da manhã. Nós colocamos os itens dentro de um saco e algumas pessoas que não são em grupo de risco, que podem se arriscar um pouco mais, estão indo levar para esses irmãos, evitando as aglomerações. Olha que coisa linda, olha que trabalho enorme que está sendo realizado, olha como as pessoas estão se movimentando na direção do amor, do bem, preocupadas com o bem-estar do próximo. Isso precisa ser divulgado. Projeto Voar é um projeto lindo, do qual eu tenho a honra de participar, a alegria. Então eu quero agradecer a todos vocês que me aceitaram nesse projeto, a Marúcia que está aqui nos acompanhando, a Lorena, que é uma das coordenadoras também. Todas essas senhoras, essas mulheres já estão lá há anos fazendo esse trabalho lindo, e outras pessoas mais, a Wanda também, que é uma das cofundadoras do Café da Manhã aqui na Glória. Então eu quero dizer para todo mundo que esse grupo está reunido. A gente não está dando café da manhã como era antes, mas nós estamos fazendo o possível para minimizar o sofrimento desses irmãos. Nós temos a nossa irmã Anice, da nossa Casa de Francisco, que tomou a iniciativa de fazer um projeto também maravilhoso. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que ela mandou, aonde está o título desse projeto. Eu compartilhei aqui na minha página do Facebook. Deixa eu tentar ver se eu acho rapidamente para vocês. A Anice está reunindo, captando... desculpa, gente. A Anice está captando recursos e também alimentos para montar cestas básicas para levar lá em Austin, que ela descobriu lá com uma comunidade, com pessoas passando fome. As pessoas estão passando necessidades. Então, essa nossa irmã, imbuída do amor, porque ela já faz o rolezinho do bem, lá em Copacabana, ela dá sopa às sextas-feiras para moradores de rua, e ela se movimentou, e ela está reunindo aí, captando valores e captando também. Você pode levar um carro, ela dá o endereço lá, é na rua Viveiros de Castro, número 66, em Copacabana. Você pode levar um açúcar, você pode levar qualquer item de cesta básica. E ela está montando as cestas básicas. Ela colocou o nome de Quarentena Solidária. Amigos, estamos arrecadando urgentemente doações para famílias extremamente carentes na região de Austin. Infelizmente, muitos estão com sérias deficiências de alimentação e produtos de higiene. Quem puder ajudar
essa corrente do bem, basta levar 1 quilo de alimento não perecível e produtos de higiene para o endereço abaixo. 2 pontos. Rua Ministro Viveiros de Castro, número 66, Copacabana, Rio de Janeiro. Entrega na portaria aos cuidados de Anice. O telefone dela é 99136-3451. A Anice é nossa irmã de trabalho na Casa de Francisco, não é uma estranha. É uma pessoa que tem um amor, que está fazendo esse trabalho há anos e que vocês podem confiar que esses valores serão destinados exatamente a essas pessoas necessitadas. Portanto, é mais um exemplo de amor, de esperança e fé nessa humanidade já tão sofrida. Queridos irmãos, já falei 40 minutos, precisamos encerrar a nossa transmissão de hoje para não ficar muito cansativa. Eu desejo a todos um fim de semana de muita luz e amor, de muita paz, de muita esperança. Vamos conversar mais, eu tenho muitos assuntos para tratar com vocês. Hoje mesmo eu gostaria de falar de muita coisa, mas se eu começar a falar muito, a nossa live fica muito cansativa. Amanhã eu vou falar sobre as situações da atualidade, do que está acontecendo com os nossos governos, dessa dissensão toda que está havendo. A gente vai conseguir vencer tudo isso. Procuremos ter paz, ter esperança, ter fé, ter amor ao próximo. Lembremos das palavras de Paulo de Tarso, que quando nós pensamos em fazer o mal, nós lembramos que o bem, quando nós pensamos em fazer o bem, nós acabamos nos lembramos que temos o mal em nós, e essa lembrança nos trava, e não pode nos travar. O mal que ainda existe em nós só vai ser dissipado nas nossas ações do bem, nas nossas atitudes no bem, nos nossos pensamentos do bem. Sejamos fortes, sejamos extremamente persistentes na direção do bem. Lembremos-nos, todos nós aqui, que todos nós já temos capacitação para o trabalho na seara do amor. Quero encerrar esse trabalho mandando um beijo no coração do nosso dirigente Eduardo Sutini. Lembrar também da nossa Casa de Francisco Acolhimento. Falarei especificamente sobre essa obra maravilhosa. Nós trabalhamos com pacientes terminais de câncer. Nós recebemos no nosso braço de caridade na Casa de Francisco, é a Casa de Francisco Acolhimento em Vargem Pequena, que também pode ser que passe por problemas financeiros, porque nós estamos todos numa crise muito grande. Vamos divulgar esse trabalho lindo. Lá nós trabalhamos com pacientes terminais de câncer. Nós recebemos as pessoas que não têm condições de se cuidar minimamente com dignidade e sustentamos elas. E também não temos recursos governamentais. Mas nós vamos falar sobre esse trabalho numa outra ocasião. Tenham todos um bom dia e beijo no coração de todos.